Hoje eu quero falar com você sobre um dos temas mais polêmicos. Na verdade, eu quero começar fazendo uma afirmação muito polêmica aqui, que é a de que o dízimo, ele é um mandamento e no Novo Testamento, tá? Porque normalmente as pessoas entendem que o dízimo é um mandamento do Antigo Testamento, mas eu quero começar aqui fazendo essa afirmação de que o dízimo é sim um mandamento no Novo Testamento. Se você não acredita, se você discorda, fica comigo nesse vídeo. Ouça então a argumentação, os argumentos que serão apresentados para que você possa assim tirar as suas próprias conclusões. Tá legal? Eu sou o pastor Patrick, esse é o canal Mensagens de Fé e Esperança e nós temos o objetivo aqui de elucidar a palavra de Deus para o seu coração. Bom, quero começar dizendo aqui para você que é muito importante que você fique até o final desse vídeo para você compreender. Se você ficar até a metade, depois você sair, você não vai compreender o que de fato nós queremos dizer com essa afirmação. E antes mesmo de nós darmos início lendo aqui alguns textos bíblicos, é muito importante nós deixarmos claro que esse mandamento que eu estou me referindo não é necessariamente um mandamento como os mandamentos do Antigo Testamento. Por quê? Porque os mandamentos do Antigo Testamento, eles tinham uma finalidade, né, além de outras questões também, tinham uma finalidade muito especial, que era uma finalidade meio que, vamos dizer assim, tipológica, como nós podemos ver, por exemplo, em Colossenses capítulo 2:16, quando o apóstolo Paulo ele disse: olha, ninguém vos julgue por conta do comer, o beber, por causa dos sábados, enfim, por conta daquelas leis do Antigo Testamento, ou seja, que foram dadas com uma finalidade específica no Antigo Testamento para o povo de Deus, mas que elas foram plenamente cumpridas em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz ainda que tudo isso era sombra das coisas futuras, coisas que haviam de vir ou que haviam de se cumprir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há um grande equívoco. Muitas pessoas dizem, né, ou pensam que não há nenhum tipo de mandamento, nenhuma ordem no Novo Testamento que deva ser seguida, né? Nenhum mandamento que deve ser seguido. Há muita gente que acredita que mandamento ou os mandamentos eram coisas somente do Antigo Testamento. Então vem comigo aqui para o texto sagrado, para que nós possamos ver que isso não funciona bem assim. Olha, veja bem, na grande comissão, Jesus ele foi enfático ao dizer aos seus discípulos, aqui em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Outra versão traz ordenado. Então veja bem, qual é a máxima, o objetivo, o escopo principal da obra missionária, evangelística, da missão que a igreja recebeu do Senhor Jesus. É ensinar aquilo que o Senhor ordenou, que ele mandou. Então, nós temos sim ordens, nós temos sim mandamentos a serem considerados e obedecidos no Novo Testamento. Interessante que para mim não apanhar sozinho, eu sei que muita gente vai questionar, vai bater, não tem problema, pode colocar o seu comentário, eu discordo. Procure fazer isso de forma respeitosa. Inclusive, se houver dúvidas, houver questionamentos, eu poderei fazer um outro vídeo, não no sentido de maltratar, ofender ninguém. Esse não é o objetivo meu, nem do canal, não é um objetivo cristão, né? Então, meu objetivo aqui é esclarecer fatos, levar você que está assistindo a compreender a palavra de Deus, né? Então veja bem, se houver aí argumentos, alguém colocar, não é assim por causa disso, aquilo outro, poderei estar fazendo aqui um outro vídeo para responder respeitosamente, apontar o que eu acredito em relação a essas possíveis argumentações. Mas antes, sem mais delongas, olha só que legal, esse livro de um autor muito conhecido, não sei se está focando aqui na câmera, espero que esteja focando. O que Jesus espera de seus seguidores? Mandamentos de Jesus
ao mundo, né, do famosíssimo, né, conhecidíssimo pastor e teólogo John Piper, né? Então aqui ele enumerou, ele elencou pelo menos 50 mandamentos que ele encontrou aí no Novo Testamento. Olha só para você ver. Eu não sei se está focando direitinho, espero que esteja. Ele encontrou então pelo menos 50 mandamentos de Jesus aos seus discípulos. E ele não abordou de forma específica acerca dos dízimos. Ele comenta alguma coisa a respeito do texto-chave que nós vamos trazer aqui, mas ele não abordou como se fosse um mandamento. Mas qual é a perspectiva de John Piper, né, ao abordar, colocar esses 50 mandamentos de Jesus aos seus discípulos? Obviamente que não tem a ver com a ideia dos mandamentos no Antigo Testamento, conforme eu já expliquei, né, que tinha uma finalidade de apontar para aquilo que havia, muitos deles, né, tinham a finalidade de apontar para Jesus que haveria de vir, por exemplo, o sábado, onde que está o pleno cumprimento do sábado, Shabat, né, no hebraico, sábado no grego, porque a palavra denota um descanso. A plenitude desse mandamento foi cumprido em Cristo Jesus, que ele é o verdadeiro Shabat, o sábado, o descanso perfeito, descanso não somente para o físico, também para o físico, porque aquele que crê em Jesus, quando ingressar na eternidade, né, vai ingressar com um corpo transformado, um corpo ressurreto, glorificado, que não vai mais sofrer com nenhum tipo de corrupção. Então, mas não somente o corpo físico, vai ter também um descanso na sua alma, né? Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, melhor dizendo, Jesus, ele foi enfático ao dizer ou ao fazer o convite, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então veja bem, é um descanso pleno e um descanso que abrange o físico, envolve a alma e ele é um descanso para a eternidade. Não é um descanso resumido, limitado a um dia específico somente. Então, nesse sentido, muitos mandamentos eles tiveram já seu cumprimento, por isso o Senhor Jesus mesmo, ele disse, olha, não vim para abrogar, não vim para abolir, eu vim para cumprir, e ele cumpriu plenamente todos os mandamentos. Mas isso não significa que não há mais nenhum mandamento para a igreja. Nós estamos livres, leves e soltos, e não existe livre-arbítrio, né? Me desculpa quem acredita aí em livre-arbítrio, posso até gravar um vídeo para tratar disso, mas não é o objetivo, então quero focar com você para o vídeo não ficar muito longo. O objetivo hoje é mostrar para você que o dízimo ele é sim um mandamento no Novo Testamento. Veja, eu não estou dizendo que a origem do dízimo seja um mandamento, porque o dízimo, a origem dele não é um mandamento. A origem dele não é da lei, a origem dele é da fé. Eu estaria sendo desonesto ou intelectualmente, né, do ponto de vista doutrinário também com você, se eu dissesse que o dízimo ele é da lei. Não, o dízimo ele é anterior à lei. A primeira pessoa, o primeiro homem a devolver o seu dízimo foi o próprio pai da fé, que é Abraão. E a lei não tinha sido dada, não tinha nenhuma lei que dissesse, olha, Abraão, você tem que devolver 10% de tudo que você ganhou, de tudo aquilo que eu te dei, daquilo que você, do seu rebanho produziu, enfim, não tinha nada disso. E mesmo assim ele foi dizimista, correto? Então, o dízimo precede a lei, ele é anterior à lei. Mas, além de ser da fé, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o dízimo também é colocado, ele foi colocado pelo Senhor Jesus, ou foi reiterado pelo Senhor Jesus, talvez essa seja a melhor expressão, como um mandamento. E por quê? Porque Jesus, ele ordenou que assim fosse feito. Olha que interessante. Mais uma vez, né, aqui, deixa eu ver aqui, nós estamos em Mateus também, 23, versículo 23, Mateus 23, 23. O Senhor Jesus, ele disse, né, para os fariseus o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha, vamos fazer uma pausa aqui, nem vamos terminar de ler o versículo. Por quê? Porque esse versículo, ele é como se fosse uma espada de dois gumes. E muita gente tem tomado só um lado da espada. Aquelas pessoas que são contrárias normalmente à devolução do dízimo, normalmente elas leem o versículo aqui, até aqui. Olha, tá vendo? Olha, Jesus censurou os fariseus, dizendo que eles eram hipócritas, né? Os fariseus, os escribas, que eram aí os teólogos dos dias de Jesus. Olha, vocês entregam o dízimo, vocês são minuciosos nos dízimos, né? Entregam o dízimo até mesmo dos condimentos, né? Da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei. Tá vendo? Olha, o mais importante é a justiça, né? O juízo, a misericórdia e a fé. Tá vendo? A gente não precisa devolver o dízimo. A gente só precisa ser justo, a gente precisa ser misericordioso e a gente precisa ter fé. Não é isso que Jesus ensinou aqui, não. Não é isso. Lamento dizer para você que é contra a devolução do dízimo. Fique comigo até o final do vídeo, não se esqueça. Você vai ter que dar o braço a torcer. Eu desafio alguém a me contrariar daquilo que eu estou ensinando aqui. Apresentar um argumento contrário. Se me convencer, eu venho, gravo um vídeo e falo: olha, realmente eu estava equivocado, realmente faz muito sentido isso que você falou. E eu mudo de opinião, não tenho dificuldade alguma, mas tem que apresentar um argumento sólido nas Escrituras. Porque vamos começar a leitura de novo aqui do verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Veja, o mais importante, mas não é o cumprimento pleno. O juízo, a misericórdia e a fé. O versículo não acaba aqui, ele continua. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: vocês devem devolver o dízimo sem omitir o que? O juízo, a misericórdia e a fé. O que Jesus estava ensinando aqui é o seguinte: primeiro, antes da gente chegar na questão do mandamento, ele estava ensinando o seguinte: olha, é possível que uma pessoa que não seja justa, que não seja misericordiosa e não tenha uma fé legítima, pelo menos uma fé salvífica, é possível sim que esta pessoa ela seja dizimista. Ou seja, dizimista até mesmo nos mínimos detalhes, porque os escribas e os fariseus eles eram minuciosos. Eles devolviam o dízimo até dos condimentos, hortelã, endro e cominho. Só que o que Jesus está dizendo aqui e o que ele está condenando por hipocrisia é porque eles faziam algo parcial e justificavam a partir da sua parcialidade. Ora, aqueles que também não devolvem o dízimo, né, sob o pretexto de serem justos, misericordiosos e de terem fé, estão incorrendo no mesmo erro dos fariseus e dos escribas. Estão justificando a sua inadimplência em uma parte daquilo que se deve fazer, justificando a partir de algo que se pressupõe fazer, na verdade. Até mesmo porque o dízimo é possível provar que alguém é dizimista. É uma prática tangível, é uma fé materializada. Já a justiça, a misericórdia e a fé já assim, até dá para você inferir alguma coisa a partir das atitudes. Mas na mentalidade do indivíduo, ele pode acreditar que ele está fazendo. Não, mas eu agi justamente. Não, mas eu agi com misericórdia. Não, mas eu tenho agido com fé. Você entende? Então é muito complexo isso. Agora aqui o texto é muito enfático. Jesus, ele diz: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E não omitir aquelas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês devem ser dizimistas e devem ser justos, misericordiosos e terem fé. Porque Jesus está dizendo: olha, é possível que alguém não tenha fé genuína e seja dizimista, é possível que alguém não tenha misericórdia e seja justo genuinamente e devolva o dízimo, mas é impossível que alguém que seja justo, misericordioso e tenha fé que não seja dizimista.
Porque se até quem não tem esses predicados pode ser dizimista, é impossível que aquele que tem esses predicados não seja dizimista. E Jesus ele dá uma ordem, ele diz, porém, deveis, porém, fazer estas coisas. Ele está dando uma ordem aqui, tem um mandamento, vocês devem fazer. Não é um ponto facultativo. Alguém vai discutir, mas eu não estou preso ao dízimo, aos 10%. Veja, eu devolvo 15, 20, 30% do meu salário, metade do que eu ganho. Ótimo! O dízimo não é um teto, o dízimo é um piso. Não tem problema algum você devolver além. O que você não pode fazer, eu e você não, nós, eu sou dizimista, nós não podemos deixar de devolver os 10%. Mas eu devolvo 30%. Ótimo! Eu devolvo 50%. Ótimo, mas detalhe, vamos abrir um parênteses para a gente fazer um adendo aqui também, uma observação muito séria. Não tem base escriturística para se devolver mais do que isso, para dizer que se você não devolve 20 ou 30, né, tem alguém aí, não vou citar o nome aqui, que um tempo atrás, não sei se continua, estava dizendo para o pessoal que tinha que devolver o trízimo, 30%. Não tem embasamento bíblico para o trízimo, né? A pessoa pode devolver os 30%? Pode, até pode, mas o trízimo não é encontrado nas escrituras, né? Aí é uma questão que entra na questão da generosidade, de ir além daquilo que foi estabelecido, mas o dízimo é o piso mínimo, não é o teto máximo, tá bom? Compreendido isso, vamos lembrar aqui para quem que Jesus está falando. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus deu testemunho, embora fossem hipócritas, eles dizimavam do endro, da hortelã, né? Aliás, da hortelã, do endro e do cominho, até dos condimentos. Agora vamos para um próximo texto, Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha só o que diz. Disse mais uma vez, palavras do Senhor Jesus. Porque vos digo que, olha, preste muita atenção, é muito sério. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for além a dos escribas e fariseus, olha só como é sério isso, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, você está julgando, pastor. Você está condenando. Não, eu não estou fazendo nada, não fui eu que disse isso. Eu apenas estou lendo palavras do Salvador, de quem tem autoridade para dizer quem entra e quem não entra no céu. Eu sou um pobre, miserável, pecador, carente da graça do Senhor, e que acredito sim que sou salvo em Cristo Jesus, serei salvo pela sua graça, não pelos meus méritos. Mas aquele que morreu na cruz para salvar o mais pobre, miserável pecador como eu, ele afirmou, vou ler de novo, vale a pena ler de novo. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora vamos voltar. Jesus falou exatamente para quem? Para os escribas e fariseus, a quem ele chamou inclusive de hipócritas. Olha só, agora se os escribas e fariseus que agiam com hipocrisia eram capazes de devolver o dízimo, e Jesus não censurou por devolverem o dízimo, pelo contrário, ele reafirmou, ele disse o quê? Deveis, ou seja, um dever, uma ordem, um mandamento, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus falou, vocês estão corretos do que vocês estão fazendo em relação ao dízimo. Vocês devem sim devolver o dízimo. O dízimo é do Senhor, o dízimo pertence a Deus para a manutenção da sua obra, para o sustento dos seus obreiros. E qualquer um aqui que quiser que eu explique isso melhor, deixa aí nos comentários. Eu não concordo, porque tem gente que acredita, né? O dízimo é para ajudar os pobres. Não, o dízimo não é para ajudar os pobres. Se você discorda, deixa aí nos comentários, tem problema. Vou gravar um vídeo respeitosamente aqui para mostrar para você qual é a finalidade do dízimo. Aliás, eu quero gravar um vídeo, eu até salvei um vídeo aí de um pastor famoso aí da internet, que ele é contra o dízimo. E ele cita vários textos, todos fora de contexto, e eu vou trazer esse vídeo aqui, vou comentar e vou dar o contexto de cada texto, mostrando que não serve para provar nada em relação
ao que ele pretende dizer que o dízimo não é um mandamento, o dízimo não é obrigatório no Novo Testamento. Eu vou refutar todos os textos dele. Se você quer ver esse vídeo, quer que eu grave esse vídeo, já escreve aí nos comentários. Eu quero, pastor, grava esse vídeo, eu quero ver os seus argumentos e tal, quero ver o argumento aí do pastor. Vou gravar sem nenhuma intenção de denegrir a imagem do pastor, de atacar nada disso, ofender de forma alguma. Nunca isso é é o meu objetivo. Nunca esse é o meu objetivo. O meu objetivo é sempre ensinar as escrituras. Agora, uma vez que o vídeo está no YouTube, está aberto, está público qualquer, inclusive vou deixar aí o vídeo depois que você vai poder assistir também na íntegra. Então eu não vejo problema, como qualquer pessoa pode pegar um vídeo meu aí também, gravar, refutando, apresentando seus argumentos. Ah, não concordo, pastor Patrick falou isso, aquilo outro, está aqui nas escrituras. É claro que eu tenho direito de réplica, né? E eu vou pegar o vídeo depois e vamos replicar, vamos ver se realmente faz sentido o que o pastor, o irmão, sei lá quem, gravou, repudiando aquilo que eu falei. Todo mundo tem o direito, só que eu tenho direito de réplica, tréplica, quantas vezes forem necessárias. Muito bem, então à luz desse texto está muito claro: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, recapitulando, o dízimo não é da lei, ele é antes da lei. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, tá? Então, ele vem antes da lei. Ah, o dízimo é da lei. É mito, não é verdade. Isso aí é uma falácia, não é nem mito, isso chama-se falácia, tá? Então, o dízimo não é da lei. Então, o dízimo ele não pode ser colocado no mesmo, vamos dizer assim, na mesma categoria, por exemplo, do sábado. Não, não. Ah, mas o dízimo começa no Antigo Testamento, a gente está no Novo. Jesus reafirmou. Primeiro, eu acho tão gozado isso, algumas pessoas dizem assim, não era nem meu objetivo, já estou encerrando o vídeo, tá? Algumas pessoas dizem assim, ah, mas o dízimo é do Velho Testamento. E se fosse só do Velho Testamento, qual o problema? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também está no Velho Testamento. Mas essa mesma pessoa que diz que não devolve o dízimo, porque não devolve o dízimo, porque o dízimo é do Antigo Testamento. É mesmo? Então você não crê que o Senhor é o teu pastor, porque ele está no Velho Testamento? Você não crê que Deus criou o mundo, criou todas as coisas a partir do nada, porque está lá em Gênesis, lá no princípio, criou Deus, os céus e a terra? O verbo bará criou, chamou tudo a existência a partir do nada. Quer dizer que você não acredita que Deus criou os céus, a terra, o mar, criou tudo, é o criador de tudo, porque está no Antigo Testamento. Aí está de brincadeira. Então, quando é uma promessa, é uma bênção, aí está no Antigo Testamento, a gente acredita. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a gente até chora. Agora, quando é uma exortação a praticarmos algo que Deus requer de nós, não, aí está no Antigo Testamento, então aí já não vale. Vale aquilo que é bênção, aquilo que eu entendo que não vai me beneficiar, aí não, embora o dízimo nos beneficie. Embora o dízimo nos beneficie, nós somos abençoados pela fé. O Senhor ele nos abençoa, o Senhor derrama bênção sem medida sobre aquele que tem cuidado para com a sua casa. Tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar com você. Né? Deveis, porém, fazer estas coisas, não omitir aquelas. Jesus não falou que bastava ser justo, misericordioso e ter fé, não. Jesus está ensinando que nós devemos ser justos, misericordiosos, termos fé e sermos dizimistas. E sermos dizimistas. Ah, pastor, mas o senhor não conhece muito de teologia, não, porque o teólogo fulano, porque o Calvino, porque o Lutero. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sigo Calvino, eu não sigo Lutero, eu não sigo Armínio, eu não sigo Pelágio, piorou Pelágio, né? Eu não sigo Pelágio, eu tenho respeito, com certeza João Calvino deixou um legado muito bom, maravilhoso, muitas coisas, muitos pontos teológicos que nós devemos sim estudar e com certeza tem fundamentação bíblica. Armínio também considero também que deixou muita coisa boa, embora os calvinistas já vão, não tem. Por que será, né? Porque muitas vezes, todo respeito aí à comunidade calvinista, mas eu tenho inclusive uma preocupação, não é nem o objetivo do vídeo. Uma hora eu vou gravar um vídeo aqui para falar sobre essa questão também de Calvino e Armínio. Se você gostaria de ver um vídeo como esse, já escreve aí nos comentários, tá bom?
Porque é o seguinte, a partir do momento que nós lemos a Bíblia à luz do que Calvino escreveu, se você olhar, eu tenho os dois aqui, eu tenho o Calvino e o Armínio aqui na estante. Se você for ler a Bíblia à luz daquilo que Calvino escreveu, ou Armínio escreveu, ou qualquer outro teólogo que você gosta, eu gosto do Bavinck, Herman Bavinck, eu gosto do Berkhoff, eu gosto do Strong, mas porque o Geisler, o Dr. Norman Geisler diz isso. O que ele diz eu vou analisar à luz das Escrituras. O que o Calvino falou eu vou analisar à luz das Escrituras. Eu não leio a Bíblia à luz do Calvino, eu leio Calvino à luz das Escrituras. Se a Bíblia me mostrar que Calvino está certo, naquele ponto eu sou calvinista. Naquele ponto eu falo, opa, Calvino acertou em cheio. Se a Bíblia me diz o contrário, eu estou fora. Pergunta básica para a gente desenvolver num próximo vídeo. Você acha mesmo que Calvino acertou em tudo? Se a resposta for sim, você está dizendo que Calvino é perfeito. Que os escritos de Calvino é perfeito. E que, uma vez que ele é perfeito, então ele está em pé de igualdade com as escrituras, que é uma heresia católica e de outras seitas também que defendem isso. Você admite mesmo isso? Eu acredito que não. Os calvinistas normalmente não admitem isso, mas insistem que a teologia calvinista eles não afirmam com essas palavras, mas agem como se ela fosse perfeita. Como assim, meu irmão? Como assim, minha irmã? Calvino não foi perfeito. Ele não acertou em tudo. Talvez não, com certeza acertou na grande maioria. Isso eu também compactuo, mas não acertou em tudo. Mas não é o objetivo falar de Calvino, falar de Armínio nesse vídeo. Já tem polêmica demais nesse vídeo, né? Dízimo. Então comenta aí se você quiser que eu grave um outro vídeo comentando o vídeo lá do pastor sobre a questão. Ele apresentou uns 4, 5, 6 textos, não me lembro lá, mostrando, segundo a argumentação dele, tá? Que não é necessário devolver o dízimo, que não tem uma argumentação sólida no Novo Testamento para devolver o dízimo, e ele apresenta outras lá, tira uns textos de contexto lá, as coisas assim bizarras. Assim, todo respeito ao pastor, que é difícil de acreditar alguém que tem um nome já de longa data no rádio e também aí agora na internet de um tempo para cá tenha falado aquilo. Olha, mas eu vou comentar respeitosamente. Comenta aí se você quer que eu traga esse vídeo e se você quer que eu traga um vídeo também abordando um pouco mais a respeito aí do Calvino e do Armínio. Por que eu não sou nem calvinista, nem arminiano, nem muito menos, né, pelagiano. Eu procuro ser bíblico. A gente vai trazer um vídeo dedicado. Tá legal? Se esse vídeo de alguma forma mexeu com você, mesmo que você não gostou, não tem problema, não gravei esse vídeo para ninguém aplaudir, não gravei esse vídeo para ninguém gostar. Fugi até um pouquinho, né, vamos dizer assim, do objetivo, do principal escopo aqui do nosso canal, que é trazer vídeos voltados mais para a área devocional, mas uma vez que eu ainda não criei, eu pretendo criar um outro canal para trabalhar termos teológicos e também esses temas mais polêmicos, eu vou postar por aqui mesmo. Quem sabe em outra oportunidade, criando outro canal, suba esse vídeo também para outro canal e desenvolva outros temas, mas eu creio que é para edificação também da igreja, do povo de Deus, e é um tema extremamente sensível, importante e necessário. O inimigo quer que você não seja dizimista, tá bom? Porque quando você não é dizimista, primeiro, todo respeito, ninguém precisa concordar comigo. Tem gente que fala, não, o dízimo não influencia na salvação. Eu acredito que influencia. Não estou nem aí. Olha que eu mostrei para você que é um mandamento. Não obedeceu, não vai herdar o reino de Deus. Porque Jesus lhe foi enfático em dizer, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus que eram dizimistas, tá? De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo. Não estou nem recorrendo, nem me apegando aqui o que o profeta Malaquias, ele registrou, não foi ele que disse, ele registrou Deus dizendo que a nação de Israel estava roubando ele, quando não devolvia os dízimos. E nós temos textos no Novo Testamento dizendo que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, se você rouba um homem e não vai ser salvo, muito menos quem rouba a Deus. Então não vem com essa conversa que o dízimo não tem implicação soteriológica, que tem sim. Tem sim. Eu acredito, se alguém tiver argumentos bíblicos aí para me provar o contrário, grava o vídeo, coloca o link aí que eu vou assistir o seu vídeo e depois eu vou comentar ele. Tá legal? Respeitosamente. Eu esqueci de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar.
tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, comente e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Tá legal? Que Deus te abençoe. Forte abraço do pastor Patrick e até a próxima, se o nosso bom Deus permitir. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.